Olá, queridos e amados irmãos, que a paz e a alegria do Senhor Estado esteja e permaneça em vossos corações. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para poder então nos alimentar da palavra de Deus, que quer então iluminar a nossa caminhada de fé. Hoje, nesse sábado, dia 28 de abril de 2018, estamos encerrando a quarta semana de Páscoa. E convido então você a tomar comigo o Evangelho proposto para esse dia de hoje, o Evangelho de São João, capítulo 14, versículos de 7 a 14, que vai nos narrar o seguinte. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se me conhecestes, conheceríeis também o meu Pai. Desde já o conheceis e o tendes visto. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me conheces? Quem me viu, tem visto o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acredita que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. É o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Crede que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa dessas palavras. Em verdade vos digo, quem crê em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que essas, pois eu vou para o Pai, e o que pedires em meu nome eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, vivenciando então esse tempo pascal, somos então convidados a poder deixar que a vida nova de Jesus, ela possa então realizar-se em nós. Para isso, é preciso se abrir essa ação redentora e restauradora do Senhor. E é interessante nós então meditarmos através desse Evangelho a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um grande mistério para cada um de nós, mas que se nós formos buscar resolver, tentar desvelar esse mistério, nós não vamos compreender, mas podemos vivenciar, experienciar esse mistério. Está então aí para nós o grande segredo, para que nós possamos então compreender essa comunhão do Pai, o Filho e o Espírito Santo, e que nós também somos convidados então a dar testemunho dessa comunhão. Não é à toa que nós chamamos a Eucaristia de comunhão, comum união, ou seja, nós temos algo que nos une, que é Cristo. É Ele então o enviado do Pai, que veio nos revelar um rosto invisível do Pai, que se nós pegarmos então o Antigo Testamento, nós temos lá então uma compreensão de Deus, um Deus que pune, que castiga, um Deus severo. E Jesus então veio nos revelar uma outra face do Pai. Se nós pegarmos então a parábola do filho pródigo, nós vamos então perceber o rosto do Pai, a qual então Jesus quer que nós identifiquemos para a nossa vida. Um Pai que perdoa-nos, que espera o nosso retorno, o nosso regresso. Porque também nós, muitas vezes, enveredamos pelos caminhos da vida, pedimos a nossa parte da herança, gastamos a nossa vida, e somente no momento de dor, de dificuldade, que nós vamos então cair em si e lembrar, poxa vida, o que eu estou fazendo com a minha vida? Vou voltar para Deus. Tem um Deus que nos perdoa e que nos oferece sempre uma nova oportunidade de poder então reescrever uma nova história. Olha só Jesus nos Evangelhos. Ele tem a mesma atitude do Pai e é isso que Ele quer que nós compreendamos, porque muitas vezes também nós, como Filipe, não entendemos, não conseguimos enxergar o rosto misericordioso do Pai. Então esse Evangelho que nós acabamos de ouvir, nós temos os discípulos, então, que ouvem Jesus dizer que vai voltar para a casa do Pai.
Mas diz que se conhecermos a Ele, estaremos também conhecendo o Pai, porque Ele e o Pai são um só. Geram comunhão e vivem nessa comunhão. E assim então, é preciso de fato enxergar, além das entrelinhas, essa comunhão. Porque se tem algo que infelizmente destrói a comunhão, é o quê? A divisão. E a divisão vem do quê? Vem de diabolos, ou seja, é algo do diabo. Então, muitas vezes nós, quando geramos divisão na comunidade, estamos tendo atitudes diabólicas. E é preciso então olhar para o nosso testemunho, para a nossa vida, para que assim possamos dar testemunho desse Deus, para que as pessoas possam olhar para a nossa vida, nossas atitudes e enxerguem aquele a qual então nos enviou. A primeira leitura de hoje, extraída do livro dos Atos Apóstolos, nós temos Paulo. Paulo que, após pregar então lá na sinagoga, novamente, 8 dias depois, está na sinagoga, pregando, e as multidões então ficam maravilhadas, estão se convertendo ao Evangelho. Só que aí surgem então os judeus, que, por ciúmes ou inveja, porque Paulo está arrebanhando multidões com a sua pregação. E eles então, o que eles fazem? Eles instigam algumas mulheres a poder então blasfemarem contra Paulo e Barnabé, que são expulsos da cidade. E aqui é interessante porque agora há o rompimento, que até determinado tempo da história, o cristianismo caminhou dentro das sinagogas. E agora então já não há mais espaço, porque agora judaísmo é uma coisa e cristianismo se tornou outra. E ali então Paulo é expulso. Mas olha que interessante, diante de todas essas adversidades, perseguição, calúnia, diz aí Lucas no finalzinho dessa primeira leitura de hoje dos Apóstolos, que os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Então, quando nós temos convicção de que o que nós estamos fazendo é a vontade do Senhor, nós ficamos repletos do Espírito Santo e cheios de alegria. Alegria que não vem dos prazeres que o mundo oferece, mas a alegria que vem de Deus. E essa nos preenche, nos traz então autossatisfação, porque encontramos o sentido para a nossa vida. A alegria que essa ninguém nada pode tirar, até mesmo a perseguição. Então, meus queridos amados irmãos, somos chamados a poder vencer toda e qualquer situação de adversidade da vida com alegria, na confiança de que Deus, Ele nos socorre. Deus está no meio de nós. E é o Pai que então tem cuidado de cada um de nós, seus amados filhos. E diante disso, com o salmista de hoje, somos convidados a dar testemunho desse Deus, vive presente no meio de nós. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. E quantos irmãos nos dias de hoje precisam ainda contemplar a salvação de Deus? Estão buscando alegria no álcool, nas drogas, na prostituição? Estão buscando a alegria no poder, no acúmulo de bens? Então, meus queridos amados irmãos, somos chamados a dar testemunho e viver como autênticos discípulos do Senhor, para que assim Deus possa ser reconhecido através de nós, porque nós, com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo, também somos chamados a sermos um só, gerando e vivendo essa comunhão, essa fraternidade com Deus e também com os irmãos, porque de nada adianta vivemos então buscarmos comunhão com Deus e desprezarmos o irmão aqui. João vai dizer na sua primeira carta: quem então diz que ama a Deus a quem não vê e não ama o seu irmão a quem você vê, é um mentiroso. E que nós possamos então, como Paulo, ser luz para as nações. É assim que o profeta Isaías, ele então profetizou, dizendo que todos aqueles que então deixarem se conduzir pelo Senhor
serão luz para a nação. Paulo foi uma dessas luzes. Eu, você, cada um de nós também somos chamados a ser luz. Não uma luz que tem luz própria, mas uma luz que reflete a luz que vem de Jesus Cristo. Ele que é o sol nascente, Ele que é a luz do mundo, que veio nos visitar. Que possamos então, meus queridos amados irmãos, inspirado pelo exemplo e testemunho de Paulo e de todos os apóstolos e tantos santos da nossa igreja, possamos deixar-nos conduzir pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E meu abraço a cada um de vocês, meus queridos e amados irmãos, que fazem parte dessa nossa família e nos ajudam também a evangelizar através do nosso canal do YouTube. Que alegria poder contar com a sua presença, com a sua ajuda. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, peço, por gentileza, é fácil. Clique aqui embaixo em inscrever-se, você não paga nada. Você fará parte dessa família. Ative também o sininho para que você seja notificado dos vídeos que eu vou postando. E assim, ajude-nos a poder fazer com que o Evangelho de Cristo alcance os corações dos nossos irmãos que ainda se encontram em meio às trevas. E que nós possamos, então, levar a luz de Cristo a cada um desses nossos irmãos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora da Candelária, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. O meu abraço fraterno a cada um de vocês. Fique na paz do Senhor. Até o próximo vídeo, se Ele assim nos permitir. Espero por você.